Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Matéria de hoje, catolicismo. Olha que matéria importante. As aulas anteriores estão aí no playlist, vale a pena conferir. Olha, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu tenho muitos amigos católicos, são pessoas de bem, tá? A nossa proposta aqui é apenas comparar o que ensina o catolicismo, tudo aberto, nada que é secreto, tem documentos, tudo com provas documentais, e o que nós ensinamos, sempre comparando com a Bíblia. Este é o nosso objetivo, nunca de ofender ninguém. Deus me guarde de cometer um pecado desse, ofender um ser humano, um ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não, longe de mim. Nossa proposta da nossa instituição que eu faço parte, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1993, vem ajudando a Igreja Brasileira, é o ensino da palavra. Só isso, sempre no campo teológico, no campo das ideias, nunca pessoal, tá bom? E tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes nesta coleção, na série apologética. Olha que linda, são 6 volumes, cada volume tratando de 5 temas. Aqui você encontra tudo sobre o catolicismo, como ele surgiu, a história, a liderança, o que ensina e comparando com a Bíblia. Isso também para as testemunhas de Jeová, para os mormons, espíritas, sempre com esta proposta, mostrar quem fundou o movimento, a história do movimento, o que ensina o movimento e comparando com a Bíblia. Só isso, tá bom? Depois eu falo como adquirir, mas vamos trabalhar. Chega de moleza, catolicismo. Nós estudamos na aula passada os dogmas que os católicos atribuem a Maria, quer dizer, as doutrinas, e comparamos com a Bíblia. A aula está aí, vale a pena conferir. E hoje nós vamos estudar os sacramentos ensinados na Igreja Católica. São 7 sacramentos que a Igreja Católica ensina para os seus fiéis. Quais são eles? Então, pela palavra sacramento entende-se um sinal sensível e eficaz da graça instituída por Jesus Cristo para santificar nossas almas. Então, isso que ensina o catolicismo. A obra está citada aí embaixo e tem lá naquela coleção que eu te falei também. Sempre tem a fonte. Se você não conseguir localizar uma fonte, entre em contato com a gente passa para você. Mas vamos em frente. Bem, então os sacramentos são 7, como eu disse. Batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Então são 7 sacramentos ensinados pelo catolicismo e nós vamos estudá-los e vamos sempre comparar com a Bíblia. Vamos em frente. Então, argumento católico. Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2. O batismo e a penitência. Olha aí que interessante. O batismo é necessário absolutamente para todos. E a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Tá vendo? Então, 2 elementos aí, tá? Para salvar, para o católico ser salvo. O batismo para todo mundo. E depois do batismo, se a pessoa cometer um pecado mortal, depois nós vamos aprender essa classificação de pecado feita pela liderança católica. E aí tem que fazer a penitência, tá bom? Bem, qual é o maior de todos os sacramentos? Esse é o ensinamento católico. O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também o mesmo Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Tá certo? Então, o maior é a Eucaristia. Muito bem. O batismo é o sacramento pelo qual renascemos, para a graça de Deus e para nos tornarmos cristãos. O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante,
que apaga o pecado original, e também o atual. COA, perdoa toda a pena por eles devida. Imprime o caráter cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Então, o ensinamento católico até aí, tá? Você não sabia? Pode conferir lá na sua comunidade, se você é católico, falar com o padre, com o bispo, com o professor, tá? Ele vai confirmar isso aí. O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Aí tudo isso daí está no terceiro catecismo, o material que eu estou usando para expor para você. Essa é a fonte, tá? Então, terceiro catecismo da doutrina cristã, material católico. Bom, então agora nós vamos para a resposta apologética. Por que nós não concordamos com tudo que foi lido? Tá? Então vamos ver na Bíblia, com calma, só comparar, não é para ofender ninguém. Nós estamos mostrando, assim como a igreja escreveu esse documento que todos podem adquirir, e o padre ensina, os professores, os teólogos católicos ensinam isso aí, nós vamos agora mostrar por que nós não concordamos. Isso não é ofender ninguém, longe de mim, é só comparar. Tá certo? Então, o batismo é uma ordenança de Jesus, mas não um sacramento. Batizamo-nos porque somos salvos e não nos batizamos para sermos salvos. Tá vendo? Tá vendo? Então, o batismo é uma ordenança de Jesus, é verdade, mas não um sacramento, é uma ordem diferente. Então, vamos entender o que é uma ordenança e por que o batismo não salva. Antes, vamos ler o texto, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, é uma ordem de Jesus. Agora, Marcos 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá vendo? A condenação é para quem não crer. Veja que foi omitido aqui, quem não crer e não for batizado. Não, quem não crer. Isso é uma informação interessante. Bem, vamos tentar entender o batismo. Eu sempre lanço mão de uma analogia, sempre estou ensinando no seminário, eu lancei mão de uma analogia para você entender, fica fácil. E eu cito quando eu servi o Exército Brasileiro, quando eu completei meus 18 anos. Então o que acontece? Eu fui lá, fiz a minha inscrição direitinho e fui convocado para servir o Exército Brasileiro. A partir do dia que eu comecei a servir o Exército Brasileiro, eu passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Se eu cometesse um delito na vida civil, fora do quartel, a polícia teria que chamar o Exército e me entregar para o Exército, porque eu pertencia ao Exército Brasileiro. Agora, mas eu era recruta, eu não era soldado ainda. Agora, no dia 25 de agosto, dia do soldado, eu já tinha aprendido todas as normas do Exército, tudo direitinho. Então, tem o juramento. É uma reunião aberta, pública. Os familiares, os amigos, enfim, convidei bastante gente, principalmente minha família, para participar daquele evento. 25 de agosto, dia do soldado. E naquele dia, então eu fiz um juramento que, se necessário fosse, eu morreria para defender a nossa pátria. Um juramento público. Tá vendo que interessante? Mas eu já era do Exército, eu já pertencia ao Exército Brasileiro. Naquele dia eu só fiz uma confissão pública. Esse é o batismo. Então, eu já
tive um encontro com Cristo, Ele já me salvou, o Espírito Santo já impactou a minha vida com a palavra de Deus. Então eu aceitei a palavra de Deus. Eu nasci de novo, eu já passo a pertencer à igreja, ao corpo místico de Cristo. Mas aí depois que eu fui discipulado, aí eu fui convidado para participar do batismo. Aí eu fiz uma confissão pública que eu realmente queria aquilo para o resto da minha vida. E se for preciso, morro pelo Evangelho, pela causa de Cristo, publicamente, sem forçação de barra, eu fiz isto. Eu que quis. Então esse é o batismo. Portanto, o batismo não salva ninguém. Só confirma que eu quero aquilo para o resto da minha vida. Tanto é que na Igreja Católica a criança é batizada e depois vem a confirmação, que é a crisma. Por que precisa da confirmação? Porque a criança, quando é batizada, não tem ainda condições de dizer se quer ou não quer aquela fé. Por isso, na Igreja Católica tem a crisma, que é a confirmação. Entendeu? Então, o batismo não salva ninguém. É uma ordenança. E nem a penitência. Porque nós somos salvos pela graça. É isso que a Bíblia ensina. Então, Jesus ensinou sobre as crianças, que elas não se perdem. Olha que interessante o texto de Mateus 18, de 1 a 4, 19, de 13 a 14. Vamos ver? Mateus de 1 a 4. 18, de 1 a 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha que pergunta interessante. E Jesus chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse, chamando o menino, pôs no meio dele, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Está vendo? Não tem condenação, a criança é inocente. E aí, vamos ficar por aqui hoje, porque eu já até estourei o tempo. Mas entendeu o que é o batismo? O batismo não é sacramento, é uma ordenança. Uma ordenança. Muitas pessoas não têm a salvação e não há tempo do batismo. Um exemplo, o ladrão arrependido na cruz do Calvário. O ladrão, nós encontramos ali 2, mas um se arrependeu. E ele adquiriu a salvação e não foi batizado, porque não houve tempo. Portanto, batismo não salva ninguém. Por isso que nós não concordamos com este sacramento católico. Não concordamos. Mostrei na Bíblia. Agora, você pode concordar comigo ou não. Eu mostrei na Bíblia. E você pode conferir na sua Bíblia. Não importa se a sua Bíblia seja católica, você pode conferir aí, tá bom? Na próxima aula, nós vamos partir para o segundo sacramento. Não vai perder a próxima aula. Nós vamos estudar todos eles, sempre comparando com a palavra de Deus. Apenas isto, tá bom? Se você quiser adquirir a nossa Bíblia apologética ou a série apologética, que eu já mostrei, ou o nosso curso, só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Vale a pena fazer uma visita. Olha, já ultrapassamos este mês mais de 100 mil pessoas visitaram o nosso site. Olha que milagre que Deus está operando no nosso ministério. Já passamos de 62 mil inscritos no canal. Olha que bênção. Mas chegando a 8 milhões de visualizações. Muitas pessoas conhecendo, voltaram a estudar a palavra de Deus, um verdadeiro despertamento. E ainda dizem que o povo não gosta de ensino, mas olha, não está se confirmando, o povo está gostando sim. Graças a Deus por isso. E se você não é inscrito no canal, dá um toque aí na inscrição e no sininho, assim quando eu subir a aula você é avisado. E continue me ajudando. Estou indo embora. Forte abraço
e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador